Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, agora estamos no Novo Testamento. E cada dia nós postamos um novo vídeo com o objetivo de mergulhar bem fundo na palavra de Deus e em todos os acontecimentos da Bíblia numa ordem cronológica. Tem sido muito bom, eu tenho gostado muito. Para mim é uma experiência nova e espero que para você também tenha sido. Estamos agora no Novo Testamento, no Evangelho de João. No capítulo 9, vamos dar continuidade à história que começamos sobre o cego de nascença, né? Aquele rapaz que todos os discípulos perguntaram a Jesus se a causa da cegueira dele era ele que tivesse pecado ou seus pais. E Jesus falou que nem ele, nem os pais haviam pecado, mas aquilo era para a glória de Deus. Então, havia um propósito por trás daquela cegueira, né? Por ele ter nascido assim. Então, Jesus untou ele com terra, né? O lodo, fez lodo com saliva e untou os olhos do cego. Da mesma forma como Deus criou o ser humano, lá no Jardim do Éden. E mandou que ele se lavasse. Quando ele voltou, vendo, ninguém acreditava. Alguns falavam, é aquele cego? Não, não é ele, deve ser outro. Quer dizer, ele ficou realmente transformado. E vamos dar continuidade, né? Porque a história ela é bem interessante. Mas, como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos falar com Deus antes da gente começar a ler, tá bom? Ó Deus, nós estamos mergulhando fundo nessa história. Não é apenas história, mas a sua palavra é espírito e vida. Viemos beber dessa fonte inesgotável e queremos, meu Deus, ter mais da tua presença. Então, eu peço, Senhor, que fale conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 9, versículo 10. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então, ele contou todo o processo do que aconteceu, né? A fé dele foi tão despertada por que aconteceu que o milagre aconteceu. Quer dizer, Deus, o Senhor Jesus não fez o milagre sozinho, né? Teve a participação dele. Qual? Ele permitiu que Jesus untasse os olhos dele com terra. Ele creu quando Jesus mandou ele ir lavar-se no tanque de Siloé. Quer dizer, foi todo um processo, um conjunto que trouxe o resultado. No 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então aqui está uma grande problemática. O que Jesus fez num dia de sábado. Agora toda a religiosidade vai cobrar de Jesus que ele não deveria ter feito isso no sábado, mas em outro dia qualquer, menos nesse dia. Jesus já havia dito, já tinha tido essa discussão se fazer o bem no sábado é certo ou errado. Quer dizer, eles estavam convictos de que Jesus estava quebrando as regras. 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode o homem pecador fazer tais coisas? E havia dissensão entre eles, quer dizer, eles começaram a discutir. Como que é possível alguém fazer um milagre desse e não ser de Deus? Os outros diziam, mas ele quebrou o sábado. Ele infringiu uma regra nossa, a tradição que nós temos. Quer dizer, a religiosidade, né? Às vezes, quantas vezes já fui falar com uma pessoa e ela põe logo uma barreira. Eu sou isso, 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 isso. Eu sou dessa religião, sou daquela religião. E forma uma parede ali que separa as pessoas. Quantas pessoas elas são capazes de fazer atrocidades pela sua religião, né? Em nome da sua fé religiosa. Então, assim também é aqueles homens tão religiosos que cegavam ele para Jesus. 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Você sabe que numa cidade pequena todos se conhecem.
Então ele não era novo na cidade, né? Ele já tinha uma certa idade. Então, como que eles não criam que ele era cego? Então agora estão falando que ele era mentiroso, né? Os pais também. 19. Perguntaram-lhe, pois, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Quer dizer, ele foi: esse é nosso filho, nasceu cego, eu testifico, mas que agora ele está vendo, eu não sei. Pergunta a ele tem idade para responder, né? E eles estavam se omitindo também com respeito ao milagre, porque eles não queriam citar que foi Jesus. Porque naquele tempo, uma pessoa que dizia ser seguidora de Jesus teria sua vida muito dificultada pelos judeus. No 22, seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, só veio mesmo a confirmar o que eu falei, não que eu tenha lido, mas claro, já sei a história, mas é porque era a tradição da época. O Bispo Macedo faz um comentário do 22. Ser expulso da sinagoga era o preço pago por quem cria e confessava a fé publicamente no Senhor Jesus. Por essa razão, os pais do ex-cego se esquivaram de testemunhar. A pessoa punida com a expulsão perdia o direito de estar na sinagoga e de ter acesso a privilégios em sua comunidade. Com isso, ela era prejudicada social e financeiramente. Em alguns casos, os religiosos eram tão severos que o indivíduo expulso era considerado anátema, maldito, e por isso era impedido de participar dos costumes judaicos. Por exemplo, ele não podia realizar rituais para perdão, nem adorar a Deus em público, como os demais faziam. Se morresse nessa condição, um decreto era assinado ordenando que ninguém pranteasse por ele. Ademais, em seu sepultamento podia até haver hostilidade ao morto e à sua família, como forma de mostrar desprezo a ele. Veja que em todos os tempos, confessar e professar a fé genuína no Senhor Jesus Cristo exige coragem e disposição para enfrentar perseguição. Então, elas vão sempre ocorrer para aqueles que são da fé. E no 23, por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Então essa foi a fé dele, né? Agora, se ele é pecador, não sei. Eu sei que agora eu estou vendo, né? Quer dizer, assim também, quando diz, você é dessa igreja, eu não acredito. Eu falo, se eu sou dessa igreja ou de outra, eu não sei. Eu sei que foi nessa igreja que Deus me abriu os olhos, que de fato minha vida foi transformada. Então, esse tem que ser o nosso propósito de vida. 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Ele estava bem nervoso, né? Porque irrita, realmente a perseguição irrita. Então ele respondeu um pouco grosseiro. 28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Quer dizer, eles se gabavam, né? O orgulho, ele cega completamente uma pessoa, não deixa que ela veja a condição em que ela está vivendo, né? 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Quando eu leio isso, eu acho graça, porque no tempo de Moisés, quando Moisés apareceu, eles duvidaram de Moisés, né? O povo judeu duvidou de Moisés, queriam voltar para o Egito, sentiam falta da cebola, do alho, do que eles tinham no Egito, quer dizer, sentiam saudade daquela vida de escravo. Eles queriam, a qualquer custo, teve uma certa vez que queriam matar Moisés e Arão,
Pegaram em pedras, mas não fizeram. Quer dizer, agora estão diante de Jesus e estão negando Jesus também. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Ele tem uma oportunidade diante dele e ele despreza. 30. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. O comentário do 32. O milagre feito ao cego de nascença foi extraordinário, porque desde a fundação do mundo jamais se ouviu alguém curado dessa forma. Mas o que impressionava também era a incredulidade dos religiosos, pois mesmo diante de provas como essa, insistiam em não reconhecer Jesus como Messias. Isaías 29:18, ele diz assim: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. Isaías 35:3 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Isaías 42:7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres os que jazem em trevas. Isaías 35:5, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Continuando o comentário, o tempo dos milagres não passou. Deus continua disposto a fazer grandes e maravilhosos feitos na vida daqueles que nele creem. Então nós vimos que várias profecias já feitas por Isaías já diziam que ele faria, né? E quem está falando esse texto aqui, né, é o próprio cego. Olha que sabedoria, né? Normalmente a pessoa que enfrenta muitas lutas, passa por muitos desertos, e acredito que ele possa ter passado por muitos momentos de negação. Será que Deus existe? Será que Deus me escolheu? Ele me fez cego? Porque diferente de hoje, o cego tem auxílio. Mas naquele tempo ele tinha que mendigar. Ele era excluído. Ele era tido como uma pessoa que foi amaldiçoada. Olha bem a pergunta que os discípulos fizeram, né? Quando viram ele cego e sabiam que era de nascença, falaram: mas quem pecou, ele ou os pais dele, né? Então, para você entender que a doença, uma pessoa doente naquele tempo, era tido uma pessoa amaldiçoada. Então, uma pessoa próspera financeiramente, que gozava de uma boa saúde, quer dizer, essa pessoa aparentemente era uma pessoa que era abençoado por Deus, foi lembrado por Deus. Então a aparência, né? A vida de aparências. 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O que eu acho interessante do versículo 31, né? Só voltando um pouco atrás, ele diz: se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Quer dizer, aquele cego hoje está dando um testemunho maravilhoso com respeito ao Senhor Jesus. Quer dizer, aquela pessoa que é temente a Deus e que obedece, Deus a ouve. Então Deus pode ouvir você, Deus pode ouvir a mim, mas o que me cabe fazer, ou ser, ou fazer? Ser justo, ser reto. 34. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. O comentário do 34 diz: o cego foi ousado em defender a sua fé, mas isso culminou na expulsão da sua religião. Isso mostra que pior que a prisão causada pela cegueira física é a prisão causada pela cegueira espiritual, pois esta é vivida por aqueles que espontaneamente se rebelam contra Deus. Por exemplo, há pessoas que preferem ficar com a sua religiosidade, com seu orgulho, com suas opiniões e com suas filosofias, a serem humildes para admitir que estão erradas. Então, era essa a visão que eles tinham a respeito do cego e o ódio que eles traziam com respeito a Jesus. Quer dizer, eles não glorificaram a Deus por aquilo que aconteceu, né? Eles só tinham ódio ainda muito maior e inveja pelo Senhor Jesus, né? E aí, seguindo por 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Olha só. Jesus foi ao encontro dele. Quer dizer,
Ele passou por aquela prova, por aquele momento difícil, mas ele permaneceu. No 36, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quer dizer, ele estava disposto a conhecer Jesus. Com certeza, ele sairia dali com um foco, com um objetivo. Ele sairia dali com um propósito. Eu preciso conhecer aquele que me curou. E antes de entrarmos aqui no 37, só lembrando, ele falou: crês tu no Filho de Deus? Quer dizer, ele se revelou para o cego. Ele falou: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Eu vim para isso, para curar, libertar, restaurar, mas para salvar principalmente. Agora sim, 37. Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Como ele não conhecia, ele só conhecia pela voz. 38. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Então quer dizer, quantas pessoas que veem no testemunhos, vê que há transformação de vidas, mas permanecem dizendo: lá eu não entro, lá não piso o pé, eu não aceito a vida deles, a fé deles. Rejeitam, mas não estão rejeitando na verdade a igreja, ou pastor, ou membro, ou obreiro, mas estão rejeitando ao próprio Deus. No 40, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? O comentário que o bispo faz: e o adorou. Quando o homem ainda estava cego, só havia ouvido a voz daquele que o curara. Ele não havia tido a alegria de conhecer a face do Senhor Jesus. Por isso, o Messias foi ao seu encontro novamente. Não bastava ao homem ter recebido um glorioso milagre, era preciso ter a fé fundamentada para suportar as perseguições, as renúncias e as perdas que viriam pela frente. De igual modo, todos os dias e de diversas formas, o Altíssimo tem ido ao encontro daqueles que recebem milagres importantes, mas passageiros. Ele tem mostrado a necessidade urgente do novo nascimento, para que possam permanecer obedientes e salvos até o fim. Jesus consolou o cego, ele teve um grande encontro com Jesus, agora deixou de ser cego. Ele era cego fisicamente, passou a ver. Ele era cego espiritualmente, agora também vê. E os religiosos, que pensavam conhecer tanto a Deus, continuavam cegos. 41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cego, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O pecado do orgulho, pecado da incredulidade, fez aqueles religiosos se tornarem uma barreira para conhecer Jesus. Espiritualmente cegos, porque eles não viam Jesus, não reconheciam Jesus. Então, vamos ter esse cuidado, tenha esse cuidado. Você já recebeu Jesus na sua vida? Ele já faz parte do seu dia a dia? Você já tem um compromisso com Ele? Firme, você pode fazer isso hoje, ainda hoje, tá bom? Que Deus continue iluminando e abençoando você. Até o próximo vídeo.